Eu estive com vocês aí semana passada, né? Eu tava gravando as aulas aí junto com a Pri. Aliás, Carlos, hoje bom é dia. Pri, né? Bom dia fora, bom dia Savão, bom dia para todos. Semana passada fui eu. Sejam bem-vindos. Deixa eu só compartilhar Bom minha dia, tela, Lana, boa pessoal. tarde. Boa tarde, Rian, boa tarde, Vitor. Ai, Flora, eu também Exato. tô cansada. Tô bem, eu tô cansada. Eu era o Pedro da vez, tá bom? Exatamente, era eu. Bom, consegue ver minha tela, gente? Oi, Dá Maria pra Clara, ver? boa tarde. Aí, ótimo. Bom, eu acho que dá pra ver, né? Sim. Beleza. Bom, gente, vamos começar então, né? Nessa aula de hoje, a Bia e eu, a gente vai fazer uma conversa com vocês. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas a gente está com camisetas aí de dois times. Não sei se vocês conseguiram perceber. Será que eles conseguem ver a gente, Bia? Eu tô compartilhando a tela aqui e não consigo ver Peraí, vou até nada. aproximar aqui, ó. É, será que eles... Essa camisa é antiga, deve ser mais velha que eles. Provavelmente. A É, gente que é vamos ver. velho, né? Aqui. Eu queria que vocês tentassem dizer que camisas são essas, né? Essas camisas significam o quê? Se alguém sabe dizer aí no chat. A da Bia e a minha, né? E aí, Abaixa um Bia? pouquinho, Igor, que senão não dá pra ver o distintivo. Não dá pra ver? Agora. Não, Será que dá pra agora dá, ver? agora dá. Tá bem. E aí? Alguém sabe? São dois times da Inglaterra. Dois times da Inglaterra. Tá, Isso, são dois times da ótimo. Inglaterra. Muito bem. Tá. Vamos conservar isso, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa aula de hoje. Tá? A gente Nossa, vai ó, falar de ó, industrialização. o Ítalo já foi assim, Já já matou. não, já fez o gol de placa, porque ó, a da Bia é do Chelsea e a sua é do Manchester. Ó, Ah, bom. Muito bem. Perfeito. Quem foi que acertou? o Ítalo. Ítalo. Perfeito, Ítalo. Muito bem. Eu queria que vocês gravassem isso, porque na nossa aula de hoje a gente vai falar de industrialização, não é, Bia? Sim. E a gente vai usar alguns recursos que a gente está muito acostumado a ver no dia a dia, e um desses recursos vai ser o futebol. Tá? Vamos lá. Na última aula nossa, que foi lá em junho, a gente falou um pouco de urbanização e movimentos migratórios. Né? A gente vai retomar um pouco disso, porque já faz aí 84 anos, né, Bia? Faz muito Sim. tempo que a gente viu isso. Só retomando, a gente conversou naquela vez que a urbanização ela é um processo que está muito associado com a industrialização. Né? E a gente destacou bastante com vocês de que esse fenômeno de urbanização e de industrialização ele depende da construção de ferrovias, portos, de infraestrutura espacial, e as cidades elas foram mudando ao longo do tempo para se adequar a essa nova lógica econômica que tem a ver com a própria evolução do capitalismo, né? Diga, Bia. E essa retrospectiva é só para vocês lembrarem que urbanização e industrialização são processos que andam juntos, não é? Eles não são processos separados, não são caixinhas diferentes. Não, eles são indissociáveis. Exatamente. São E aí indissociáveis. a gente vai mostrar vários mapas que vão consolidar isso para vocês. Exatamente. E além disso, né, isso que a Bia trouxe, que eles andam juntos, eles são indissociáveis, são inseparáveis, e ao mesmo tempo, se eu tenho uma mudança na indústria, eu vou ter uma mudança na cidade. Né? As coisas vão mudar, os prédios vão mudar, a forma de se locomover vai mudar, enfim, vai ter uma mudança na forma das coisas, né, de como as coisas são. Isso tem que ficar claro para vocês. Né? E uma das coisas que vão mudar, e aí eu queria que o chat participasse agora, ou vocês até abrissem o microfone, uma das coisas que vai mudar com a industrialização é uma coisa primordial na indústria, é uma coisa fundamental na indústria, que todo mundo tem que fazer, e que todo mundo faz desde a Revolução Industrial, pelo menos. Que é uma coisa que a gente tem que acordar cedo e às vezes ir dormir super tarde, porque a gente tem que fazer isso, senão a gente não recebe um salário. Que coisa é essa? O Savon já acertou, trabalho. Trabalho.
Então, nosso Flora objeto também, o Carlos aqui, também. excelente. Savon, Flora, Carlos, é isso mesmo. Trabalho, né? E a gente vai discutir um pouco isso. E aí, Bia, essa imagem aqui para eles, né? O que você Vocês, acha, Bia? vocês já devem ter visto por aí os entregadores de comida. Tem a Rappi, não entrega sua comida também, né? Os entregadores que transitam pela cidade e que fazem uma parte muito importante da economia rodar, né? Porque o pessoal tem pedido muito comida por aplicativo e tal. E essa foto ela é muito interessante porque vejam que no primeiro plano tem os entregadores nas bicicletas, né, com as suas respectivas sacolinhas, né? Não sei como é que chama, nas As costas, mochilas? as mochilas, né? Nas Uhum. costas. E aparentemente, eu não sei se vocês reconhecem o local, mas é a Avenida Paulista, né? E aparentemente é num domingo, quando a Paulista fica aberta para as pessoas. Porque você pode ver aqui à esquerda tem um casalzinho de mão dada, tal. Aparentemente eles estão se divertindo enquanto essas pessoas estão trabalhando, né? Tem até uma criança com um tico-tico aqui também, não Isso. é? Por que enquanto uns se divertem, outros trabalham? E Esse é um num domingo, primeiro que é um dia de ponto. descanso, né? Exato, esse é um primeiro Ah, na ponto. E minha época eu aí, chamava de tico-tico esses triciclos, né? eu chamava de motoca. É. Lá no interior a gente chama de motoca. É, eu queria que o chat comentasse, né? Vocês comentassem assim. Vocês conhecem alguém que trabalha como entregador de aplicativo na família de vocês ou conhecidos? Digam aí nos comentários se tem alguém que vocês conhecem, amigos, Ó, enfim. o Vitor perguntou: final de semana não passa carro? Aos sábados passa, mas aos domingos ela fica fechada para o trânsito dos carros, para que as pessoas possam aproveitar como se fosse um parque. Agora, na Isso, pandemia, eu não sei exatamente como é que está funcionando, mas antes da pandemia, todo domingo era assim. isso, isso. Ninguém aqui conhece algum entregador de aplicativo? Acho que não, né? Pelo visto. Não, o Carlos não conhece. Ó, a Maria Tá. Clara conhece. O Conhece? Vitor não conhece. Certo. E aí eu queria fazer uma outra pergunta em cima disso. O que vocês acham dessa forma de trabalho? Vocês acham que é uma forma tranquila? Vocês acham que ganha bem? O que vocês acham? Vocês acham que é fácil trabalhar? O Vitor já tocou no ponto, é bem cansativo. Bem cansativo, certeza. Difícil. O Difícil. Carlos colocou aqui, eu acho difícil, é trabalhoso para não receber muita coisa. Sim, esse é um Exatamente. ponto fundamental. Maria Clara, eu vi que você levantou a mão, pode falar. Por favor. Eu conheço, acho que 2 pessoas que trabalham nesses aplicativos, né? Assim, todo trabalho é cansativo, né? Mas eles falam que, assim, dá para tirar o dinheiro para, sei lá, comprar o que precisa, mas também não é tipo, nossa, vou ficar bem, dá para comprar uma pizza no sábado, não. Mas é bem cansativo, eles falam, porque tem gente que cancela pedido, aí você tem que ir lá buscar, um monte de coisa. Bem cansativo e olha só, o que foi Maria Clara, é isso? Isso. Olha o que a Maria Clara fala. É bem cansativo. Dá para você comprar algumas coisas, mas não dá para você comprar uma pizza no final de semana. Você Já trabalha para... basicamente eles trabalham para o mínimo, né? Exato, já pararam para pensar nisso, pessoal? Você trabalha, percorre quilômetros ao longo do dia, entregando pizza, entregando sanduíche, entregando esfirra, e você não pode comprar o que você entrega. Vocês acham isso justo? Tentem pensar Não. nisso. Ó, o Sabão fez um comentário aqui. Todo tipo de trabalho é digno, porém alguns demandam muitas coisas, esforço físico e mental. Assim, esse é um esforço físico muito exaustivo, né? Exato, Pedala-se muito e recebe-se pouco, como a mesma Maria Clara pontuou. exato. E aí a gente vai então enfocar nas relações de trabalho, né? Vocês já identificaram que é um trabalho muito, muito difícil, né? Cansativo, extremamente cansativo e que infelizmente paga muito pouco. A gente vai tentar entender o porquê que isso acontece, tá? Vamos seguir, né? Aí, Bia, pode ir tocando as charges. Essa charge é muito interessante, porque o que se tem falado, né?
quanto à questão dos entregadores de aplicativo ou até mesmo dos motoristas de Uber. Talvez vocês conheçam alguém que seja. Eles são vistos como os novos empreendedores, né? Eles são vistos como chefes de si mesmo, como se fosse uma vantagem. Mas, no fundo, será que é uma vantagem mesmo? Ou será que não é uma precarização do trabalho? Né? Porque, por um lado, você tem a flexibilidade de horário, tudo, mas, por outro, você não tem direito à previdência, você não tem descanso semanal remunerado aos finais de semana, você não tem folga, né? E essa charge ilustra muito bem, porque, por exemplo, esse desenho desse entregador aqui, ele não vai se aposentar, como eu falei da Previdência, ele não tem plano de saúde, ele não folga no final de semana, ele não tem férias, e ele não é empregado do restaurante, ele não é empregado de quem encomenda, ele é um empreendedor de si mesmo, como gostam de dizer, né? Mas será que eles são empreendedores mesmo, ou isso é só para se pagar menos, né? Que se põe essa ideia de empreendedorismo. Porque isso, na minha visão, pelo menos de empreendedorismo, não tem nada. Isso, para mim, é uma precarização do trabalho. Isso. Aqui, essa charge também é muito interessante. Vocês devem ter acompanhado no noticiário, tudo, o desafio, né, que foi e o risco também, né, que foi para os entregadores continuar com o seu trabalho durante a pandemia, né? Porque como eles têm essa relação de trabalho muito nebulosa, digamos assim, como que eles vão se proteger da Covid? Eles não têm um seguro, eles não têm nada. Eles são eles por eles mesmos, né? Eu acho que esse é um ponto. Então, eles se viam obrigados para se sustentar, e para se sustentar com o mínimo, né? Se arriscar no meio da pandemia. Muitos ficaram doentes, muitos perderam a vida, enfim. Ó, o Vitor fez um comentário aqui. Uber, eu parei para pensar esses dias em que peguei uma corrida de 30 minutos por R$50. E supus que se eles trabalhassem até ganhar uns 100 por dia, eles conseguem ganhar uns 3 mil. E nesses 30 minutos consegui dar metade do valor diário. Sim, o Uber tem, como carro, né? Eles têm uma remuneração maior do que quem entrega de bicicleta. Tá? Isso, eles têm, de fato, uma remuneração maior. São trabalhos diferentes, né? Porque um é o motorista de aplicativo. Todos são da mesma precarização, mas são trabalhos diferentes. Isso. E ainda assim, também a gente tem que colocar algumas outras coisas aqui. A corrida, ela paga 50 reais o que você paga na corrida. Mas o que você paga na corrida não é o que o Uber recebe. Ele, além do preço da corrida, uma parte vai para a própria Uber, e também muitos motoristas de aplicativo alugam o carro. Então ele tem que pagar o aluguel do carro, por exemplo. Esses dias eu estava no Uber e eu perguntei quanto que eles pagavam em média de aluguel de carro. Eles falaram R$2.000 hoje um aluguel de carro. Então imagina o seguinte, que R$2.000 é o aluguel do carro. Ele tem que, não são todas as corridas que são R$50. Tem às vezes corridas que são R$15, corridas que são 10, né? Então assim, a gente tem que pensar que esse dinheiro não é o dinheiro puro que ele vai receber. Ele tem um gasto com gasolina, que está super caro aqui, né? A gente tem um gasto com aluguel de carros, muitas vezes. Ah, mas ele não paga aluguel do carro, mas ele paga a prestação do carro que ele comprou para trabalhar de Uber, né? Às vezes essa pessoa que está trabalhando hoje como motorista, há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, estava trabalhando na Petrobras, estava trabalhando em alguma empresa, tinha um próprio negócio e quebrou por conta da pandemia, né? Está endividado. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que colocar aí na análise. Ó, tá? A Pri pontuou aqui, mas também tem o custo muito alto da gasolina, R$7. Muitas vezes os carros alugados e o que fica para a empresa. Esse é uma reportagem que quase já não compensava pelo preço da gasolina. Não, pelo preço da gasolina, até assusta de passar no posto de gasolina. Exato. Muito bons esses comentários, perfeitos. Ajudam bastante. Bia? Essa charge também ainda nesse mesmo tema, é muito interessante. E essa precarização do trabalho, a gente consegue ver, essa no superior à direita, é uma carteira de trabalho sendo rasgada. Isso mostra a precarização, porque, como eu falei, esses trabalhadores, eles não têm vínculo, né? Eles não têm uma CLT, eles não têm, ou seja, eles não têm nenhum tipo de direito, né? Muito interessante essa também, porque você não dorme mesmo sabendo que é seu próprio patrão? Eu não durmo. Porque você é vendida essa ideia de que você é empreendedor, né?
Por isso que ele fala, você sabendo que você é seu próprio patrão, mas no fundo eles não são empreendedores. Eles não são trabalhadores precarizados. Como ele falou, eu não durmo. Porque se ele dormir, é dinheiro que ele está deixando de ganhar. Né? Isso, e tem um discurso muito forte, não sei se alguém aqui já viu na TV ou em algum outro lugar. Eu vou pegar uma pessoa, Luciano Huck. Todo mundo aqui conhece Luciano Huck, né? Apresentador lá da Rede Globo. Vocês já viram o discurso do Luciano Huck sobre empreendedorismo? Alguém que já ouviu alguma coisa? Comentem aí, ou abram o microfone. Sobre empreendedorismo. Ó, a Maria Clara fez uma pergunta. Eles não vão entrar em manifestação? Não vão? Olha, eu não tô sabendo. Tá, aí a questão da manifestação do dia 12, é isso? Não entendi. A Maria Clara colocou aqui. Eles não vão entrar em manifestação? Não vão? Manifestação dos entregadores de aplicativo? Eu não tô sabendo. Eu não entendi. Eu não entendi a pergunta. Entendi. Não, eu perguntei se eles iam entrar em manifestação, porque esse dia tava passando no jornal que eles iam, né? Tipo, que não era pra pedir nada, porque a gasolina tava cara. Os entregadores de aplicativo. Os entregadores de aplicativo. Eu tava pensando lá no Luciano Huck já, né? No empreendedorismo. Não. Então, eu não sei como tá a organização dessa manifestação. Eu não sei. Até se a Pri souber de alguma coisa, né? Não sei. Eu não tô sabendo. Clara, salvo engano, eles chegaram a parar durante a pandemia, em 2020. Eles chegaram a fazer uma manifestação, sim. Isso, em 2020 eles fizeram, né? Os entregadores antifascistas e tudo mais. Sim. Teve uma, eu pesquisei aqui rapidinho, só para dar informação. Teve uma em abril de 2021, dos motoboys, de entregadores. E eu estava procurando a reportagem da Uber aqui, mas se vocês perceberem, quando vocês estiverem fuçando em Facebook, dá uma olhada na quantidade de propagandas que está aparecendo da Uber para contratar. Para contratar motoristas. Assim, eu percebi que assim, os últimos 10 dias assim, apareceu muito. Isso. E isso está relacionado com um comentário que foi feito, não sei se foi da Maria Clara, foi de alguma das meninas, que ela falou do preço da gasolina. Porque o alto preço da gasolina levou com que 1/3 dos entregadores de aplicativo e do Uber, dos trabalhadores de Uber, desistissem do trabalho. E aí, então, você teve uma perda de trabalhadores, então você tem que recontratar, você tem que, enfim, criar uma estratégia para trazer, né, de volta. Né? Ou pegar uma outra massa que está desempregada. Né? Visto que o desemprego no Brasil está altíssimo. Enfim, eu comentei do Luciano Huck porque existe um discurso de empreendedorismo, gente, que é aquela ideia, né, de que você é seu próprio patrão, né, que foi o que a Bia comentou. Você dorme melhor sabendo que você é seu próprio patrão. Olha que maravilhoso, você não trabalha para ninguém. Você faz o seu horário. Você trabalha a hora que você quiser. Você é dono do teu horário. É uma ilusão, né? Uma ilusão. Você não é bem dono do seu horário. Se você trabalhar 4 horas por dia, você não vai tirar nada, porque você é super mal pago. Então não é bem assim. Você não é dono do teu horário. Ok? Essa ideia que isso está passando também, né? E aí, diga, Bia. Igor, volta lá, só para pegar o gancho, volta o slide, por favor. Isso. O Igor falou da massa de desempregados. Esses trabalhadores, apesar deles terem um trabalho, é um trabalho informal, portanto, eles entram na categoria de desempregados. Portanto, eles não são trabalhadores formais. Os trabalhadores formais são aqueles que trabalham com as regras da CLT, com a carteira de trabalho. Tá? Eles ganham dinheiro, mas eles não são formais. Entendeu? Os entregadores de aplicativo, no caso. Isso. Ou seja, gente, isso implica uma questão de instabilidade, né? Esses trabalhadores, eles não têm estabilidade. Então, eles não têm segurança de que no final do mês eles vão tirar um salário de 1.500, eles vão tirar um salário de 2.000. Depende. Se o preço da gasolina está 7 e de repente for para R$10, ele vai ter que fazer mais corridas, né? Porque o ganho dele vai diminuir. Então, a gente está trazendo essa dimensão, por quê? Porque a gente vai trabalhar um pouco, né, com períodos de industrialização, para a gente entender a industrialização como um processo, e a gente quer criar um pouco dessa divisão na cabeça de vocês, para vocês
entenderem exatamente o que foi isso. E aí a gente separou, né, Bia, algumas imagens aqui, porque a gente vai fazer isso a partir de uma coisa em comum, que é o trabalho. A gente vai colocar algumas imagens e a gente quer que vocês observem essas imagens, olhem para as imagens e digam para a gente, pode ser por áudio, eu prefiro que vocês abram o microfone, ou por chat também, tá? O que vocês entendem, o que vocês sentem quando vocês olham para essas imagens aqui? Vou voltar, tá? E aí, gente? O que vocês acham que isso... A que isso se refere? A Maria Clara colocou um comentário. Eu sinto pena, as crianças perderam sua infância e agem como adultos por conta da sociedade. Perfeito. Perfeito. Excelente leitura. Mas elas perdem a sua infância por quê, Maria Clara? Por quê? Boa pergunta. Por quê? Ó, o Maicon falou, as crianças não parecem ser consideradas crianças, sim. Aí o Savon colocou, são crianças trabalhando, isso gera revolta, tristeza. Certo. E isso vai em consonância com o que a Maria Clara disse, porque por que elas perdem a infância? Porque elas são obrigadas a trabalhar durante esse período que elas deveriam estar estudando, brincando, enfim. E aqui, vamos reforçar. E a Mariana colocou aqui, porque era mais barato a mão de obra das crianças, sim. Perfeito. Sim. Perfeito, perfeito. Perfeito. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Custo da mão de obra. Eu sinto tristeza. São imagens muito tristes mesmo. Perfeito. E a gente tem que trazer a tristeza, tá, gente? A gente tem que quebrar todo fetiche, toda a imagem mitificada do capitalismo como ele é. A gente tem que trazer aquilo que geralmente se esconde, tá? Porque a riqueza que é produzida, ela é produzida a partir da exploração. Disso aqui. Tá? A gente tem que ter em mente isso. Ok? A gente está falando aqui de 1800, tá bom? 1800. Pois bem, vamos seguir aqui. A primeira Revolução Industrial, então, gente, acontece onde mesmo? Acho que vocês já sabem, né? Já estudaram isso em história? É. Ou ainda não? Acho que já devem ter visto. Já estudaram aqui. Sim. Já sopraram aqui para mim, já estudaram. E isso, Inglaterra, Savon e Maria Clara acertaram. Ótimo. E aí, como a gente está numa aula de geografia, a gente vai ter que fazer bastante análise de mapas aqui, tá bem? Isso é super importante para vocês. Bom, a gente tem aqui o território da Inglaterra, e eu queria que vocês me dissessem o seguinte: onde estão localizadas as jazidas de carvão? Digam. Onde elas estão localizadas? Assim? Tentem descrever isso. Vocês podem falar, é mais ao sul, enfim. Digam. Vejam na legenda que indica aqui, ó, jazidas de carvão, que é a parte roxinha. Indústrias têxteis é o... Esse rolo aqui. Parece um tubinho, é? Isso. E indústria de aço, fabriquinha. Isso. Aí a Maria Clara colocou, ó, perto do mar. Perto do mar? Sim, é perto do mar no país... Você tem razão, mas essa parte mais perto do mar é no país de Gales. Né? Que não é no Reino Unido, mas não é na Inglaterra. Bem distante de Londres. Perfeito, Richard. Distante de Londres. Distante de Londres. Tá. Bom ponto, bom ponto. Mas eu quero que vocês melhorem a leitura de mapa. Vamos lá. Gente, o mapa tem que ser visto com calma, com detalhe. Não adianta ler com pressa. Com calma, vamos lá. Olhem para a Inglaterra, o território da Inglaterra. Aqui, e me digam mais uma vez.
Ó, a Maria Clara colocou. Desculpa, a Mariana colocou mais ao norte do país. Sim, ao norte do país tem uma jazida, você tem razão. Sim. Mas a maior concentração não fica nessa parte norte. Ela fica em outra parte aqui, ó. A gente pode considerar, Bia, que aqui é norte central, aqui essa região aqui. Sim. Né? Sim. Vamos pensar assim, generalizando, você tem o extremo norte. Ó, aí o Maicon colocou pontuou aqui muito bem. Próximo a indústrias têxteis e de aço. Boa. Bom. Legal. Aí o Savon colocou no centro, perto da indústria têxtil. Sim, mas aí é que tá. Por que a indústria está localizada perto da jazida de carvão? Isso. Né? Por a indústria né? é tanto de aço quanto a têxtil. Por quê? Boa pergunta. Para que era usado carvão? Porque era... Nossa, Maria Clara, perfeita. A Maria Clara hoje tá bem. Ó, tá. Porque era o combustível, perfeito. Isso. Aí agora a gente... porque a Flora também, porque precisa do carvão. Ó, Vitor, parece mais localizado para o interior, longe da capital, onde seria localizada a população mais rica. Mais ou menos. Mas a gente vai entender um pouco isso já, logo. Isso, mas o Savon colocou aqui também muito bem, porque ambas são ligadas, porque uma depende da outra. Sim, exatamente. Sim. Porque quando a gente fala da primeira revolução industrial, ela se inicia na Inglaterra, né? Como vocês já disseram, vocês já viram isso em história. E a principal fonte energética que foi usada nessa revolução foi o carvão, né? Para movimentar a máquina a vapor, que foi talvez a grande invenção dessa época, juntamente com o tear mecânico, né? Porque nessa época era mais a indústria têxtil, né? Que a indústria de aço vai ser na segunda revolução industrial. Era mais a indústria têxtil que era desenvolvida, né? E a máquina a vapor a máquina a vapor, que é movida por carvão, né? Ela foi fundamental nesse processo. Então, por uma questão lógica, a indústria vai se localizar perto de onde tem as minas de carvão. Né? Isso. E aí uma coisa para somar isso, né, Bia? Indústria têxtil, gente, produz o quê? O que a indústria têxtil produz? Pano, tecido, isso. Pano, tecidos, que servem para uma coisa que a gente está usando agora, aqui na aula roupas. Que a gente chamou a atenção. Isso. Roupas, né? E o aço? E o aço? É usado para quê? O aço? Por que se usa aço? Máquinas, não exatamente. Tem uma coisa que se usa mais. Quase tudo. Locomoção, armas. E aí, mas Bia? Tem uma coisa que ainda é mais importante. Vocês estão dentro de uma, provavelmente. Sim. Vocês estão dentro de uma. Eu estou dentro de uma, o Igor também. Construção civil, casas, perfeito. Sim. Exato. Agora vamos pensar o seguinte. Pessoal, vocês já ouviram falar do tratado, que teve até o tratado de panos e vinhos, que teve entre a Inglaterra e Portugal, que refletiu um pouco da relação econômica entre Brasil e Portugal, e Brasil, Portugal e Inglaterra, que toda a produção de vinhos de Portugal, Inglaterra compraria essa produção de vinhos, e toda a produção de roupas da Inglaterra era comprada por Portugal e, consequentemente, pelo Brasil. E a gente sabe que a gente compra muito mais em casa vinhos do que roupas, né? Todo mundo, com certeza, tem mais garrafas de vinho aí na casa de vocês do que roupas, concordam? Todo mundo tá de acordo? Claro. Óbvio, né? Que não. Ó, e pontuaram aqui que o professor Thales Tuber falou disso também. Exato. Thales Tuber, amei. E isso é super importante entender, porque isso não é pouca coisa. A indústria, na Revolução Industrial, a indústria inglesa, ela é voltada, primeiro, para a indústria têxtil e para a indústria de aço.
E isso vai ser super importante para a gente entender. Lembra que a gente falou de urbanização? As principais cidades da Inglaterra vão surgir a partir dessas redes de indústria. Vamos sobrepor os dois mapas? Aqui nas manchas em preto são as manchas de cidades, né, que apresentam mais de 20 pessoas por hectare, ou seja, as maiores aglomerações, tá bem? E olha só, se a gente colocar um mapa em cima do outro, se a gente sobrepor, vocês acham que dá para fazer uma relação entre industrialização e urbanização, pessoal? Olha só. O que vocês acham? Lembra que a gente viu no comecinho da aula. As maiores cidades estão localizadas em que áreas? Acho que sim, é. A Maria Clara colocou que acha que sim. Exato. Maria Clara pode ter certeza. Perfeito. Porque a urbanização e a indústria andam juntos. Exatamente. Ó, o Vitor colocou população concentrada na capital e nas indústrias. Perfeito. Perfeito. Aqui, essa é a leitura. Ó, o Carlos, meu primo, falou, dá para ligar, mas a gente consegue perceber uma forte concentração no capital e nos locais de indústrias. Sim. É que depois vai se desenvolver que na capital, por exemplo, hoje não tem mais indústrias, é mais uma concentração de serviços, mas você tem uma concentração de atividades econômicas. É que a gente está falando de um outro período, um período mais industrial da economia. Aqui, ó, o Salvão colocou. Sim, porém a metrópole fica um pouco distante. Sim, justamente porque ela estava longe das minas de carvão. Nesse período, a gente tem que lembrar que é desse período, né? Isso. Hoje é uma lógica diferente. A gente está falando nesse período da primeira revolução industrial. A Maria Clara colocou, foi até por isso que houve a saída do campo. Sim, perfeito. Exatamente. Para poder ter mão de obra para trabalhar na indústria. E o Vitor colocou, o Vitor descobriu a nossa brincadeira antes, ele colocou a Manchester logo ali. Legal. E aí, já vamos avançar, né, Bia? Vamos avançar então para essa relação, que é o seguinte, eu quero que vocês expliquem para mim o seguinte, então. Quem aí gosta de futebol? Esse é o mapa da Premier League de 2019 e 2020. Os clubes que participavam da Premier League, tá? Digam para mim, assim, pegando os maiores clubes aí da Inglaterra que vocês conhecem, tá? Até quem não acompanha futebol, vocês que acompanham, ajudem essas pessoas, ok? Esses clubes maiores estão localizados em que regiões, considerando esses outros mapas aqui? Que relação a gente pode fazer? O Carlos foi muito bem, nas regiões de indústria, perfeito. Regiões de indústria. No caso, por exemplo, o Igor está com a camisa do Manchester, que era uma região industrial desde aquela época, né? Exato. Diferente da camisa que eu estou usando, que é do Chelsea, que é um time de Londres. Isso. E, gente, eu tô com a camisa do Manchester, que inclusive, tá, não é por acaso, era um clube fundado por operários, tá bom? Não foi um clube fundado pela elite. Por isso que eu sou Manchester. A Bia, né, Bia? A Bia tá com a camisa do Chelsea, mas a Bia não é Chelsea na Inglaterra, né, Bia? Essa foi só um acaso, né? Não, a Bia, não. Mas brincadeiras à parte, gente. Não, mas é verdade, eu comprei essa camisa ao acaso, mas eu gosto do Chelsea também. Sim. É que eu já tô falando, deixando o coração falar mais alto aqui, mas voltando pro assunto, eu queria perguntar o seguinte para vocês: por que, então, que esses clubes, né, eles são os clubes de maior expressão, né, que acho que vocês conhecem, o Manchester City, Liverpool, Chelsea. O que mais vocês conhecem aqui, desses que estão aqui? Que a gente não falou. Alguns talvez vocês conheçam. Paris, não sei o quê. Não, o Paris é o Paris Saint-Germain, que você está falando, é da França. Da França, que é o time do Neymar. Nesse caso, por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Tem na cidade de Liverpool, o Ryan colocou aqui o Liverpool, mas na cidade de Liverpool tem o Everton também, que é o time do Richarlison, atacante, que jogou na seleção. O Pombo. Tem uma camisa azul.
Exato. Isso. Que também é um time de muita... É um time, obviamente, menor do que o Manchester, do que o Liverpool, mas é um time de muita expressão na Inglaterra também. Sim. Da cidade de Liverpool, né? Na cidade Então, de Liverpool. Isso. E aí, assim, só uma coisa curiosa, assim, Manchester e Liverpool eram ligados por uma ferrovia, que era a ferrovia Manchester-Liverpool, né? Ou Liverpool-Manchester. E essa ferrovia, então, ela pegava a produção de roupas, né? De tecidos aqui dessa região, produção também de carvão, de aço, e levava para o porto de Liverpool, e daqui ele era exportado para várias regiões do mundo, né? Então, isso, historicamente, produziu um grande ganho, uma geração grande de capital, de concentração de capital, de dinheiro, que favoreceu a fundação desses clubes. Ok? E aí a pergunta: quais, na opinião de vocês, quais seriam dos dois maiores clubes da Inglaterra? Quais seriam? Na opinião de vocês? Se a gente fosse colocar dois aqui. O Liverpool, tá? Liverpool. Liverpool Isso. tá certo. E o Manchester. Não vou ficar triste se vocês não falarem o Chelsea, vocês têm razão. É o Manchester e o Liverpool. Exato, gente. São os dois Isso. times, São né? os dois É times. o Manchester e Liverpool. E por que eles são os maiores clubes da Inglaterra? Por quê? Esqueça a questão de título, tá? Tem uma coisa antes. O título é uma consequência de uma coisa antes. Tem mais dinheiro. Isso, Exato. Letícia. E Eles por têm que tem mais dinheiro. dinheiro? E por que tem mais dinheiro? Ah, a Maria Clara colocou, por conta de que lá tinha mais dinheiro. Sim, desde aquela Exato. época, né? E Exatamente. a Flora foi perfeita, desenvolvimento industrial. O desenvolvimento Isso. industrial faz com que se acumule mais dinheiro. Isso. E que com o desenvolvimento industrial você forma cidades. Isso. Que vem também a infraestrutura, como o próprio Igor falou, da ferrovia. Então, tudo isso está interligado, né? Você vai tendo esse desenvolvimento e aí as torcidas vão crescendo por conta da concentração industrial. Aí vem a burguesia, sim. Exato. Estão entendendo? Estão entendendo a conexão das coisas, gente? É isso que a gente quer que vocês tenham em mente. Estão vendo como tudo se conecta? E que uma coisa, entre muitas aspas, uma coisa cotidiana, que é futebol, que a gente consome, né? Vocês podem até não gostar, mas vocês veem na mídia, né? Está relacionado com revolução industrial e com industrialização. A gente vai ver isso na sequência agora, mais coisas, né? Aqui, né, Beer? Uma referência aí a Manchester e Liverpool, A Manchester e Liverpool. Esses são o Cristiano Ronaldo de um lado e do outro são os Beatles. Isso, né? Exatamente. Os meninos, os garotos de Liverpool. Os meninos de Liverpool. Muito bem. E vamos passar isso para a segunda revolução industrial, então, né? Então a gente está falando aqui de uma primeira revolução industrial que é essa que se origina então na Inglaterra, né? Que tem a ver com carvão, tem a ver com as ferrovias, Manchester, Liverpool, Londres ainda um centro administrativo que depois vai também se industrializar fortemente. E a segunda revolução industrial a gente tem um outro período, tá? Vai de 1900 a mais ou menos 1940, tá bem? E aí mais uma vez, olhem para essas imagens, são dessa época, tá bom? Nos Estados Unidos da América. Observem isso. Mais uma vez. Observem também que mudou o foco. Antes era predominantemente na Inglaterra. Agora você já mudou o foco. Essas trabalhadoras são dos Estados Unidos. Exato. Agora tem mulheres em massa. Perfeito, Maria Clara? Mulheres. Mas eles empregaram as mulheres por quê? Porque eles estavam precisando de mão de obra. Estavam precisando de trabalhadores. Exato. Essa imagem. Essa imagem é interessante para vocês verem não só os trabalhadores, mas como é que está sendo esse esquema que eles estão trabalhando. Isso é muito importante que vocês olhem também. Exato, essas diferenças, né? É. E aqui uma analogia com um filme, né? Tempos Modernos, do Chaplin, que retrata essa nova forma de produzir, né, Bia? Sim. Que tem um nome, inclusive, de uma grande indústria de automóveis. Alguém sabe me dizer? Essa nova forma de produzir está ligada a uma nova forma de
de entender o espaço da indústria, como que as coisas eram produzidas. Nossa, hoje eles estão ótimos. Ó, a Maria Clara e o Savon já falaram Fordismo. Excelente, exatamente. Fordismo. Eu vou até deixar, caso vocês queiram, a título de curiosidade, eu vou deixar o link para vocês do filme Tempos Modernos. A gente não vai ter tempo de ver em aula, mas é muito interessante que vocês assistam. Isso, exato. O Ford Car, não sei o nome não, a indústria é Ford mesmo. Tá certinho. Isso, perfeito. Muito bem, vamos seguir aqui então. E aqui a gente tem uma pessoa que compra o carro. Então você tem aqui as pessoas que trabalham produzindo. E aqui o carro, o produto, né, a mercadoria. O Ford. Pois bem, vamos seguir aqui. Bom, aqui, gente, o mapa dos Estados Unidos, esse é o mapa atual, onde está iluminado são as áreas mais urbanizadas, né? Portanto, se são as áreas mais urbanizadas, elas são as áreas mais o quê? A gente tem urbanização junto com... Vocês já tinham falado antes. Pessoas... Não. Não. A concentração de pessoas, como você pode ver nessa imagem, ela advém do quê? Indústria. Perfeito, Roberto Mara Clara. Aí, perfeito. Então, indústria. Aí vocês conseguem fazer a mesma ligação da questão da Inglaterra. Lá, onde você tinha a concentração de indústria, você tinha a concentração de pessoas, portanto, o desenvolvimento de infraestrutura e também nos times de futebol. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, porque na segunda Revolução Industrial, ela não ocorreu só na Inglaterra, ela ocorreu na Inglaterra também, mas ela também ocorreu nos Estados Unidos e outros países da Europa, como a França, a Alemanha e a Itália. E nos Estados Unidos se concentrou majoritariamente nessa parte da costa leste, né? E no meio oeste dos Estados Unidos. Cidades que já devem ter ouvido o nome, como Chicago, Detroit. Detroit é a sede da Ford, inclusive, que era, né? Nova York, Boston, enfim. Eu não sei se vocês conseguem ver, inclusive, aqui, ó. Aqui é Detroit, né? Aí a Ford aqui, a General Motors, que é dona da Chevrolet, a Chrysler, né? Enfim. E aqui é a concentração de indústrias. Aí é uma pergunta. Tem alguma relação, gente, entre concentração de indústrias e concentração de cidades? Olha só. Conseguem perceber isso? Fez sentido? Capital, dinheiro, perfeito. Exato, exato. Sim. Quando a gente fala concentração de indústria e cidade, a gente está falando disso também, concentração de capital e dinheiro. Concentração de capital e dinheiro, excelente, muito bom. E aí, fazendo o mesmo link, né, do futebol, não sei se todo mundo aqui acompanha a NBA, né? Eu quero que vocês observem assim, a distribuição das franquias, né, com as indústrias e as cidades. Só um ponto. No caso da segunda Revolução Industrial, por enquanto, você esquece essas indústrias que estão no oeste dos Estados Unidos. Né? O Facebook, o Google, elas não existem ainda. Isso. Por enquanto, as indústrias elas estão localizadas no meio oeste e no leste, na costa leste dos Estados Unidos, que é o que eles chamam, vocês talvez já devem ter ouvido falar, do Manufacturing Belt, né? Da questão dos belts dos Estados Unidos. Por enquanto, essa indústria de ponta do Vale do Silício não existe, por enquanto. A gente já vai chegar lá. Não existe. Exato. E aí? Consegue fazer alguma relação? Alguém que acompanha a NBA aí, saberia dizer, assim, quais são os principais times de basquete, franquias? Igor, 5 minutos. Não, relaxa, a gente passa um pouquinho. Okay. Dá tempo. Quero Lakers e Chicago. Lakers e Chicago. Beleza. Tem mais um também, que é o maior campeão da NBA junto com o Lakers. Eu vou passar rápido para a gente poder dar conta. Que é o Boston Celtics. Né? E mais uma vez, a mesma pergunta. Por que esses dois são os maiores times de basquete dos Estados Unidos? Compare as regiões de onde eles são. A localização. Eles falaram por causa da concentração de... Por causa das indústrias.
Exatamente. Conheço Lakers por causa do Space Jam. Eu amo esse filme. E o Space Jam é a indústria cinematográfica, né? Warner Bros. Sim. Né? Que tá aqui, inclusive. E por isso que ele traz o Lakers, o LeBron, né? Também. Mas enfim, vamos continuar. Bom, e aí a gente pode fazer uma relação com várias outras coisas. Tem o Detroit Pistons, né? Como a Bia muito bem disse, é daqui de Detroit, que é da região da cidade da Ford. Pistons são pistões, né? É a peça de um motor. E o cavalos de potência. Então você relaciona as questões da indústria automobilística com o time de basquete, né? Ou seja, mais uma vez, o processo de industrialização ele reflete na cultura, né? E no que a gente consome. Aí a mesma relação, né, Bia? Vamos passar mais rápido esse, né? Isso. A distribuição das cidades na Alemanha. Como a gente já disse que a segunda revolução industrial ela não ocorreu só na Inglaterra, ela ocorreu na Inglaterra também e outros países da Europa e nos Estados Unidos, inclusive na Alemanha. Aí a gente tem aqui as principais cidades. Aqui a mesma coisa, as principais indústrias. Notem, tem relação entre as principais cidades e indústrias? Comparem os mapas. Principais cidades, pontos luminosos e indústrias. A Maria Clara colocou aqui, dá para perceber que os Estados Unidos estavam muito bem de dinheiro, surgiram muitas marcas famosas desde hoje. Sim, porque onde você tem capital, você tem desenvolvimento industrial também, né? Exato. E aqui também, né, para consolidar essa ideia de concentração de pessoas. Mapa de concentração de pessoas, né? E de população, né, que está associado à indústria, que está associado à cidade. Né? E aí, faltou o mapa dos times. Tudo bem. Né? A gente tem o Bayern de Munique, que está localizado aqui, ó, nessa região aqui, bem da Baviera, ao sul, onde está a BMW, onde está o Allianz, né, que é a empresa que deu o nome para o estádio do Palmeiras, Allianz Parque. Uma seguradora, empresa de seguros, né? Aqui da região sul, da região Siemens de também. Siemens, né, que é super importante. E aqui da região de Dortmund, né? Düsseldorf, Dortmund, Colônia, que é essa outra região super industrial da Alemanha, né? Então tem o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, né? Também das duas regiões industriais. Daí a brincadeira também, né? De trazer esses dois times. O Brasil, que aqui acho que é mais fácil para vocês, né? As áreas mais urbanizadas do Brasil e também mais industrializadas, né? Principalmente o Sudeste, que é a área mais industrializada que a gente tem no Brasil hoje. Exato. Onde nós estamos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, né? Seriam os mais São Paulo, Rio, BH. Sim. E olha só o mapa de times. Né? Coincidentemente, é onde você tem a maior concentração dos times é no Sudeste mesmo, né? Exatamente. E aqui eu não fiz a pergunta dos maiores times do Brasil, porque todo mundo sabe que é o Corinthians. Tá? Então, eu nem quis fazer a pergunta. Tá? Bom, enfim, vamos seguindo aqui. E aí a terceira revolução industrial, né, um outro período, então, como a Bia disse, a gente teve Estados Unidos como principal polo, né, da segunda revolução industrial relacionada com o Fordismo. Na terceira, você vai ter ainda os Estados Unidos, mas você vai ter uma grande pulverização da indústria a nível mundial, e o que vai importar mais aqui são as revoluções tecnológicas, não é, Bia? Sim. Principalmente a automação, né? Que é diferente, que é importante destacar que é diferente de mecanização. A mecanização a gente tem desde a primeira revolução industrial, que é o uso de máquinas, né? Exato. A automação é diferente. Ele é um processo engloba também o processo de substituição, mas é o processo de uso de máquinas de uma, como é que eu posso dizer, Igor, de uma forma mais otimizada, digamos assim. Isso. Por exemplo, aqui a gente tem esse trabalhador aqui puxando, né, esse motor, só que esse motor aqui, e boa parte do que está aqui, nessas seções, foram montadas por máquinas de uma forma direcionada. Então, a máquina pega um pedaço e coloca num outro componente. É a robotização. Né? É a robotização, exatamente. É a robotização do trabalho. Então, você cria as máquinas, né, que vão robotizar agora, e isso vai tirar o emprego de muita gente. Então, a terceira revolução industrial, do ponto de vista do trabalho, beleza, ele vai melhorar um pouco as condições de trabalho das pessoas, vai aumentar a segurança de trabalho, direitos constitucionais, ok. Só que, com a robotização do trabalho,
você vai ter, então, a substituição desses trabalhadores por máquinas específicas, e essas máquinas agora, elas vão começar a substituir esses trabalhadores. Se as máquinas substituem os trabalhadores, o que vai acontecer com as pessoas, gente? Se elas estão saindo das indústrias, das fábricas, o que vai acontecer com elas? Ó, a Maria Clara fez um ponto aqui. Eu vou trabalhar com isso, tornar a vida das pessoas mais fácil e tudo. Programação. Sim, o trabalho com programação, ele está intimamente ligado com a terceira revolução industrial. Exato. Que é ligado com a automação. Aqui, ó, o Carlos e o Savão pontuaram muito bem. E a Flora também. Elas vão ficar desempregadas? Exatamente. Perfeito. E aí, a questão do desemprego, claro, vão entrar várias discussões aqui, como salário, o próprio desemprego mesmo, né? E isso vai criar aqui no Brasil, né, durante os anos 70, 80, várias greves, né? Ou seja, essa massa de trabalhadores e os sindicatos, eles vão se reunir para lutar pela garantia desses direitos que foram declarados lá na década de 30, 40, né? Então, a gente tem uma nova relação de trabalho aqui, nessa época da terceira revolução industrial, que é a questão da busca pela garantia dos direitos, não é, Bia? Sim. Da luta pela garantia de direitos. Então, a gente está nesse novo momento. Né? Pela preservação. Pela preservação dos direitos. Ó, a Maria Clara colocou, direitos. Fico triste com isso porque fico pensando nas pessoas que vou tirar do emprego. Mas será que você vai precisar tirar as pessoas do emprego? Será que você precisa tirar? Você pode simplesmente melhorar a vida delas otimizando os processos. Exato. Será que... tirando o emprego delas. Será que a tecnologia ela só serve para substituir as pessoas? Será que é isso? Ou será que a tecnologia só entra para substituir as pessoas quando a preocupação ela é uma única preocupação? Né, que a gente vai entender aqui agora. Né? Então, essa charge traz a importância dos sindicatos. Né? Aí aqui eu trouxe um automóvel, né, porque essa indústria automatizada ela vai ser muito forte, principalmente no setor automobilístico. Né? A gente viu a Ford ali, nesse terceiro momento, quem traz uma grande automação nos seus espaços industriais, quem inaugura isso, né, com a robotização, é a Toyota, japonesa. Né? E aí a gente tem essa terceira revolução industrial que ela está centrada nos Estados Unidos, mas ela também tem uma boa participação dos japoneses. Né? E da Europa também. E da Europa Ocidental. Né? Exato. Como centros dessa revolução. E chegando para os dias atuais, né, a gente colocou aqui, isso é só para ilustrar, a gente coloca assim, na última década, né, até os dias atuais, a quarta revolução, que a gente está começando a passar agora. A gente tem ainda um aumento da robotização, né, Bia? Sim. Um aumento da automação, né? Ainda... inteligência artificial, uma série de coisas. Olha, a Flora colocou. Não, a tecnologia pode trazer formas mais fáceis para o trabalho. O problema é que os que empregam procuram o menor custo. Sim, a robotização, um dos principais objetivos dela é isso. Ó, a Pri colocou o link da linha de produção da Jack Motors. Bem legal, vou ver esse vídeo depois. Perfeito. A Flora aqui, ó. Então, eles formam outros métodos além da tecnologia. Como? Não entendi. Então, eles formam outros métodos além da tecnologia. Como assim? Que métodos? Além da tecnologia? Outros métodos para reduzir o custo? É isso? Ou para empregar? Então. Talvez. Sim. Mas aí é a questão do desemprego estrutural, né? Sim. Para reduzir eles fazem de tudo para reduzir os custos e aumentar o lucro, né? Isso. E aí você tem aqui, você tem um cenário de automação, de muita tecnologia, de uma coisa que se chama interoperabilidade, que é você usar softwares, aplicativos, você comandar essas máquinas a partir desses softwares, enfim, controlar os investimentos da indústria, toda essa coisa high-tech, né, de alta tecnologia, mas ao mesmo tempo, tá, nesse exato momento, vocês têm crianças na República Democrática do Congo trabalhando em mineração de cobalto. Agora, isso está acontecendo hoje, nesse exato momento, quando vocês assistem aula, inclusive. Está acontecendo isso agora. Ah, mas o capitalismo não melhorou a condição de trabalho para todo mundo? Melhorou? Melhorou? Sério? Ou esse trabalho talvez não esteja mais em Londres? Talvez esteja em outros lugares? Como aqui, na República Democrática do Congo.
Ou no Sudeste Asiático? Isso mostra também a questão da pulverização das indústrias, né? Você pode ver, por exemplo, qualquer produto que você for comprar é made in China, made in Taiwan, são empresas americanas sediadas nos Estados Unidos, sediadas na Europa, mas que produzem visando um menor custo de matéria-prima, menor custo de mão de obra, em outros países, Sudeste Asiático, África, América Latina. Perfeito. E aí, para fechar, né? Por que eu trouxe essas imagens do cobalto? Porque essa quarta revolução industrial, se nas outras revoluções industriais a gente teve o carvão, o petróleo, a usina nuclear, né? Nessa quarta revolução industrial que a gente está vivendo agora, hoje a demanda é por cobalto e lítio. E por que cobalto e lítio? Porque hoje a grande demanda de fonte de energia, o grande polo, né, de demanda de energia, tem a ver com essas energias que são usadas como energia elétrica para baterias. A bateria do celular de todo mundo aqui é feita de lítio. Os carros elétricos, e aí eu estou trazendo aqui a Tesla, que eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é aquela indústria do Elon Musk, que um monte de playboy fica puxando o saco dele. A Tesla, ela é uma indústria que está emplacando os carros elétricos. E a demanda de lítio e cobalto no mundo hoje tem a ver com essa indústria, com a Tesla. Olha, a Maria Clara colocou aqui, o problema é que nem todos os países têm condições de aumentar essa tecnologia. Sim. Sim, é a divisão internacional do trabalho. Né? Exatamente. Uns concentram o capital, os outros não, né? Isso, exatamente. E essa relação de desigualdade, pessoal, ela não é por acaso. Por que os Estados Unidos têm essa condição e a República Democrática do Congo não tem? Isso é um processo histórico. Tá? O que acontece lá no século XIX, o que aconteceu aqui na Inglaterra, não está dissociado. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos, dessa riqueza, produção de riqueza, não está dissociada da produção de pobreza na América Latina e na África. Ok? Isso tem que ficar claro. Tá? Então, aí, para a gente sistematizar isso tudo, esse slide vai estar à disposição de vocês, né? Um resumão para vocês. Aqui tem um resumo, então, do processo de industrialização mundial. Né? Então, a gente tentou, nesses 50 minutos, quase uma hora, tentar fazer uma síntese de praticamente, né, Bia, 4 séculos. Né? Sim. Em apenas uma aula. O ideal seria que a gente tivesse 2 aulas sobre industrialização. Mas, enfim, é para que vocês tivessem essa visão de períodos. Tá bom? E aí, Bia, se eles têm algum comentário? Você quer fazer algum comentário, Bia, para fechar? Não. E voltando, aqui é um slide da aula 6 que a gente ministrou para vocês. E o Brasil entra um pouco atrasado nesses processos todos, né? Porque, como eu falei da divisão internacional do trabalho, a gente não está nesse meio, né, dos Estados Unidos, Europa, onde a Revolução Industrial foi mais intensa, né? A gente está numa periferia do capitalismo nesse sentido. Então, a industrialização para nós foi mais tardia. Mas funcionou também. A gente tem as outras indústrias, a Ford, tudo é que agora tem algumas fechando e tal. Mas a gente entrou nesse processo industrial também, ainda que tardiamente. E a gente não tem essa tecnologia tão de ponta como tem, por exemplo, os Estados Unidos, a Europa. Exatamente. E tudo isso, né, Bia, essa relação de desigualdade, tanto na dimensão do trabalho, que vocês viram, né, com a uberização do trabalho, né, que são esses entregadores de aplicativos, motoristas, isso tem a ver com a desigualdade entre as classes sociais e também com a desigualdade entre os países. Né? A Maria Clara levantou a mão. Diga, pode falar, Maria. Maria Clara. Uhum. Tipo, eu queria perguntar, na opinião de vocês acham que todas as resoluções industriais ajudaram, tipo, a sociedade, ou, tipo, só destruíram mais, assim, no sentido, tipo, porque se fosse organizado seria bom, tipo, talvez, se todo mundo tivesse emprego lá, sei lá. Eu acho que nesse caso é uma faca de 2 gumes. Você tem o lado bom, mas você tem o lado ruim. Você tem o lado bom porque, por exemplo, você tem a produção industrial, produção têxtil, produção de medicamentos também, que a produção de medicamentos entra nesse miolo aí. A tecnologia, ela é muito benéfica para a sociedade, mas ela também tem é uma gangorra, né? Ela também tem o ponto de uso desenfreado dos recursos naturais, poluição, exploração. Uhum. E também, só para completar, a gente não pode esquecer também, Maria Clara,
que a industrialização ela está dentro do processo de desenvolvimento do capitalismo. E o capitalismo ele funciona a partir do princípio da acumulação de dinheiro e geração de capital, né? Para que você acumule dinheiro, você precisa, então, concentrar esse dinheiro nas mãos de poucos. Quando você concentra o dinheiro nas mãos de poucos, o que acontece com os outros? Ficam com menos. Ficam com menos. Isso se chama o quê? Desigualdade. E a desigualdade ela é uma condição do capitalismo, e isso é refletido na indústria a partir do trabalho. Então eu tenho crianças na República Democrática do Congo extraindo cobalto. Oi, Karine, a gente já está terminando. Um minutinho. Sim, só. Um minuto, por favor. Para que as pessoas... Um minutinho mesmo. Para que as pessoas comprem carros elétricos da Tesla. E aí não são as mesmas pessoas que vão comprar carros elétricos da Tesla. Não são as mesmas pessoas. Entende? Essa relação ela é histórica. Ok? Esse é o ponto. Gente, obrigado. A gente pede desculpas um pouco pelo atraso, mas era necessário. Esse tema é super importante. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são incríveis.